Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Galera, sejam muito bem-vindos ao Top Atualidades. Na aula de hoje, nós vamos abordar alguns dos principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais ocorridos durante o mês de outubro de 2023. Como é tradição aqui no Top Atualidades, vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias? Brasil está cada vez mais feminino e envelhece mais rápido, mostra censo. Iraniana Narges Mohamed vence o Nobel da Paz. Seca histórica na Amazônia. Brasil é eleito para Conselho de Direitos Humanos da ONU e conflito entre Hamas e Israel. Primeiro fato da aula de hoje está associado ao censo demográfico. Galera, no ano de 2022, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fez um levantamento, um mapeamento, uma sistematização de dados sobre a população brasileira. E agora, em 2023, o IBGE vem divulgando esses dados, algumas pílulas ali, né? No mês divulga qual é a população do país, no outro mês qual a população quilombola, qual a população indígena. E agora, no mês de outubro de 2023, nós tivemos a divulgação de dados sobre faixa etária e sexo da população brasileira. Vamos ver o que tem de interessante? Primeiro ponto, a população brasileira está cada vez mais feminina. Anota aí, pega a canetinha vermelha e marca no seu esquema. Então, há no Brasil mais mulheres do que homens. E isso tem aumentado nas últimas décadas. Hoje, as mulheres representam 51,5% da população brasileira. A diferença entre homens e mulheres no Brasil está na casa de 6 milhões. De boa? Então, essa a primeira informação. Temos mais mulheres do que homens no território brasileiro. Segundo fato importante divulgado pelo IBGE, há um envelhecimento da população brasileira. E olha que dado curioso, quando nós avaliamos a mediana do brasileiro atingiu 35 anos. Márcio, eu nunca fui muito bom em estatística. Que negócio é esse de mediana? Quando nós afirmamos que a mediana do brasileiro é de 35 anos, isso significa que metade da população brasileira tem mais do que 35 anos. E metade da população brasileira tem menos do que 35 anos. Então, essa é a idade mediana do brasileiro. Suave? E aí, um ponto importante. Esse envelhecimento da população brasileira, ele já ocorre há algumas décadas. E agora, entre 2010 e 2022, nós tivemos um incremento desse processo, um salto no processo de envelhecimento. Algo que não era registrado desde o censo de 1940. Vou mostrar para vocês a nossa pirâmide etária. Não sei como está a resolução aí, não dá realmente para projetar com grandes detalhes essa pirâmide etária, porque o slide é pequenininho. Mas vamos dar uma olhada. A pirâmide etária, ela retrata a população brasileira por faixa etária e por sexo. Na base da pirâmide, nós temos as idades menores, 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, e assim sucessivamente. No topo da pirâmide, as idades mais elevadas. E o que nós notamos na pirâmide etária brasileira que pode ser tema de prova?
há um encolhimento, uma diminuição da base. Eu tenho 2 tons de azul, 2 tons de amarelo. O tom mais claro é do censo de 2010. O tom mais escuro é do censo de 2022. E o que nós notamos? Um estreitamento da base. Isso representa um menor percentual de população jovem na totalidade da população brasileira. Em contrapartida, no topo, da metade para o topo, nós observamos um alargamento. O que isso representa? Mais pessoas com uma faixa etária mais elevada, ou seja, um envelhecimento da população brasileira. E aí até um dado curioso, né? Hoje nós temos aí 10, vou até colar aqui, ó, 10,9% da população brasileira tem mais do que 65 anos, tá? Um dado então inédito, um dado histórico. Vamos direto ao ponto? Sintetizar algumas dessas informações? Eu fiz um direto ao ponto diferente para esse tema. Então, ponto que você tem que assimilar muito bem, porque vai cair em prova. Não sei se na sua prova, na do colega, numa anterior, mas esse tema aparecerá em alguma prova de atualidades. A proporção de jovens encolheu, ok? Ao mesmo tempo que os idosos ganharam mais espaço. Outro ponto importante, a taxa de fecundidade. Quando eu falo em fecundidade, a média do número de filhos por mulher diminuiu ao longo das últimas décadas. Isso explica aí, em parte, essa diminuição, né, das faixas etárias mais jovens, ok? Então, fecundidade, número de filhos por mulher vem diminuindo. Em 1940, para a gente ter uma noção, uma mulher tinha em média 6,16 filhos. Em 2000, esse número era de 2,39. Em 2010, 1,9. Ainda não foi divulgado o dado de 2022, mas há uma queda, então, na taxa de fecundidade no Brasil. As regiões sul e sudeste são as mais envelhecidas, vamos trazer assim, enquanto a região norte é a mais jovem. Até colei aqui um dado interessante. Roraima é o estado com o maior percentual de população jovem, chega a 29%, enquanto a média brasileira é de 19%. Então, Roraima, o estado mais jovem. Agora, se a gente for pensar o estado com maior percentual de pessoas acima de 65 anos, é o estado do Rio Grande do Sul, 14%, enquanto a média nacional é 10,9%. Então, sul e sudeste mais envelhecidos e norte mais jovem. E aí uma explicação para a diferença entre homens e mulheres. Até mais ou menos 24 anos, os homens são maioria na população brasileira. E depois nós notamos um número maior de mulheres. Então, por que temos mais mulheres do que homens? Tem relação com a taxa de mortalidade por causas externas. Márcio, o que são causas externas? Assassinatos, acidentes de trânsito. Essas causas entram nessa tipologia. E os homens são as maiores vítimas dessas causas externas. Então, as mulheres acabam ganhando proporção acima dos 20 anos e são maioria da população brasileira. Ok? Sintetizando, temos mais mulheres no Brasil do que homens. Há um processo de envelhecimento, e esse processo está cada vez mais rápido, da população brasileira. Tópico número 2 da aula. Agora falaremos do cenário internacional.
do Prêmio Nobel. Anualmente, academias suecas e norueguesas concedem um conjunto de prêmios, né, na área de medicina, química, física, literatura e da paz. Esse conjunto de prêmios é chamado de Prêmio Nobel. E escolhi para comentar aqui na aula de hoje o Nobel da Paz. Quem é a vencedora? Narges Mohamed. Ela é uma ativista de direitos humanos iraniana. Legal saber a nacionalidade, a prova pode perguntar isso. E ela tem um histórico de luta por direitos humanos no Irã, um país, ora e outra, acusado aí de suprimir alguns direitos. Algo que chamou atenção na premiação. Apesar do Nobel ser concedido aí há mais de 120 anos, essa foi apenas a 19ª mulher a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Então a gente nota aí uma desproporção em relação aos vencedores. Muito mais homens do que mulheres. E outro caso curioso, Narges Mohamed, ela cumpre pena atualmente de 10 anos e 9 meses. Ela é acusada pelo governo iraniano de ações contra a segurança nacional, de propaganda contra o Estado. Ela acumula, para vocês terem uma ideia, mais de 30 anos de pena. Então não é a primeira condenação. Foi condenada a mais de 150 chicotadas, uma outra pena aplicada no Estado iraniano. Então, temos uma mulher iraniana que atua na área de direitos humanos, vencendo o Prêmio Nobel da Paz. Nobel da Paz, ó, é clichê em atualidades. Ano após ano, cai em prova. Vamos direto ao ponto? Então, nacionalidade da vencedora do Prêmio Nobel da Paz. Às vezes a prova vem tranquilinha aí. Qual que é a nacionalidade? Iraniana. É possível que as alternativas coloquem outras nacionalidades para confundir o candidato. Exemplo, temos uma guerra em curso na Ucrânia. Aí aparece uma nacionalidade ucraniana. O candidato pensa, caramba, se há uma guerra na Ucrânia, pode ser que alguém esteja lutando lá pela paz e venceu o Prêmio Nobel da Paz. Cuidado, não. A prova pode abordar alguém de Israel, da Palestina, por conta do conflito atual. Também não. Uma iraniana. Como é que você vai lembrar disso? A gente precisa levar a paz, né? A paz, onde tem guerra, onde tem conflito, né? Onde a situação é instável. E um lugar que possui conflito, guerra, é instável, é um lugar dominado pela ira, pela raiva. Pela ira. Galera, é só um mnemônico, hein? Só um mnemônico. Então, um lugar dominado pela ira precisa de paz. Então, quem venceu a paz? Alguém que atua no Irã. Irã, lembra a ira. Fechou? Não esquecemos mais disso pensando em prova. Motivo para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. No geral, é pela sua luta por promover direitos humanos e liberdade para todos. Mas a prova também pode abordar algo no sentido de luta contra a opressão das mulheres no Irã. Então pensem em direitos humanos e liberdade, mas também em luta contra a opressão de mulheres no Irã. E aí aproveito, faço uma chamada de atenção, vem para cá e pega a caneta vermelha. Em 2022, uma jovem morreu no Irã. Ela morreu após ser presa por uma polícia dos costumes, polícia da moralidade. E sabe o motivo da prisão dessa jovem, da Mahsa Amini, em 2022? Ela não utilizava o véu islâmico de forma adequada, segundo a polícia dos costumes. Alguns fios de cabelo da jovem apareciam. Por conta disso, ela foi presa.
sofreu violência e faleceu. Tal fato desencadeou em 2022 uma onda de protestos no Irã. E Narges Mohammadi estava entre as incentivadoras. Agora, 2023, um ano depois desse evento, novamente uma jovem morre. Uma jovem não utilizava o véu. Foi presa e agredida no metrô. Por quem? Polícia da Moralidade. E essa jovem morre após semanas em coma. Então, um episódio que se repete. O fato está grandioso. Deu muita mídia. Então, deve aparecer em alguma questão de atualidades. Fiquem de olho, hein? Agora vamos falar um pouquinho do Brasil. Voltamos agora para uma temática, não é violência, mas também é uma temática preocupante. Vamos falar de meio ambiente. Uma seca histórica na Amazônia. Então esse é o tópico, essa é a manchete do nosso slide. O que está acontecendo? A Amazônia, que é uma floresta equatorial, uma floresta tradicionalmente úmida. A região próxima à linha do Equador representa as áreas mais úmidas do planeta, onde estão as florestas equatoriais. Então, tradicionalmente lá, chove muito, tem muita umidade, os rios são volumosos, certo? Então, quando isso não acontece, chama atenção. É o episódio de 2023. Há uma seca prolongada. Olha como o noticiário abordou, abre aspas, fora do normal. Seca prolongada e fora do normal nos rios da Amazônia. Os especialistas, os cientistas, apontam aí uma combinação de dois fatores. Primeiro fator, o El Niño, já comento sobre ele. Segundo fator, o calor excessivo no Atlântico Norte. Então, esses dois fatores estão inviabilizando, diminuindo, reduzindo as chuvas na região da Amazônia e, consequentemente, causando essa seca. Vou falar sobre o El Niño especificamente, porque vale a pena, El Niño será tema de prova, tá? Já vi questões sobre o El Niño e até mais ou menos abril de 2024 nós teremos mais questões. El Niño é um processo de aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico, do Oceano Pacífico, na região equatorial. O El Niño é um fenômeno natural, isso é importante lembrar, ok? O El Niño é um fenômeno natural. E o El Niño, ele é marcado por alterações na circulação dos ventos, de correntes marítimas e na distribuição da umidade. No Brasil, por exemplo, quais são as consequências do El Niño? O sul fica chuvoso, chove acima da média. No sudeste, nós temos temperaturas elevadíssimas. E nas regiões norte e nordeste, a seca aparece. A seca é mais intensa. Então, são algumas consequências do El Niño no território brasileiro. A combinação do El Niño com essa distribuição de calor no Atlântico Norte contribuiu para essa seca histórica na Amazônia. E aí, no direto ao ponto, eu inseri alguns tópicos para ilustrar, né, essa manchete. Então, rios secos, vários rios na região da Amazônia. Aí um exemplo, o Rio Negro em Manaus registrou a sua maior seca em 121 anos. Então não estamos falando de uma sequinha aqui, ó, de um período de estiagem curto, uma grande estiagem. Queimadas, e principalmente o estado do Amazonas. Nós tivemos o pior outubro dos últimos 25 anos. Então, queimadas intensas. Tem até um número aqui, eu marquei em algum lugar. Será que tá fácil aqui? 3,9 mil queimadas, focos de queimada no mês de outubro. Tá? Todas as cidades do Amazonas, do estado do Amazonas, em situação, em estado de emergência. Manaus foi coberta
uma nuvem de fumaça, resultado dessas queimadas. Lembrando que num ambiente seco, as queimadas se potencializam. Uma hidrelétrica, a quarta maior do Brasil, a hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, no estado de Rondônia, suspendeu a sua operação pela segunda vez na sua história. E por quê? Volume dos rios muito abaixo. Para gerar energia hidrelétrica, você precisa de água. Se falta água, isso afeta a geração de energia hidrelétrica. Problemas no abastecimento de água e falta de alimentos. Por quê, Márcio? Diferente de outras regiões do Brasil, a rede de transportes no norte do Brasil, na Amazônia, ela tem grande participação da hidrografia. Então, a rede hidrográfica representa um importante meio de deslocamento e distribuição de bens e serviços. Com muitos rios secos, com volume abaixo, a navegação é prejudicada. E automaticamente a distribuição de bens e serviços. Mais uma consequência. Morte de peixes, botos e outros animais. Se você der um Google aí depois, vai encontrar fotos, eu vou utilizar esse termo, chocantes, né? Fotos tristes, fotos que mostram o cenário registrado em parte da Amazônia. E de novo, o que chama muito a atenção? Historicamente, é uma região úmida, uma região de rios volumosos. Então, a seca pegou forte e está intimamente associada a essa distribuição de temperatura no Atlântico Norte e ao fenômeno El Niño. De boa, galera? Quarto fato, relações internacionais, mas relações que envolvem o Brasil. O Brasil foi eleito para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Não é a primeira vez que o Brasil participa, tá? Sexta vez. O Brasil foi eleito aí para uma gestão de 3 anos, não foi o único país eleito, vários outros, tá? E representará aí, né, será membro desse conselho entre 2024 e 2026. E qual é a função desse Conselho de Direitos Humanos da ONU? Promover e proteger direitos humanos. A sede está localizada em Genebra. E aí a lista de países que foram eleitos junto com o Brasil para o mandato de 2024 a 2026. E chama atenção, eu grifei além do Brasil, eu grifei a China. Por que eu grifei a China? Ela foi eleita. E hora e outra, entidades internacionais relatam abuso, né? Casos aí de desrespeito aos direitos humanos na China. Então, é no mínimo curiosa a participação chinesa. Só lembrando que a Rússia foi suspensa desse conselho, tentou voltar agora na referida eleição e não obteve êxito. Então, para qual conselho da ONU o Brasil foi eleito? Conselho de Direitos Humanos. Então, esse é o meu direto ao ponto. Creio que as provas vão abordar mais ou menos nesse sentido. Mas se isso cai em prova, cai muito, galera. Toda vez que envolve relações internacionais e o Brasil está vinculado, os avaliadores costumam colocar isso em prova. E aí, atenção, chamado de atenção, canetinha vermelha agora. O Brasil é membro de um outro conselho, um conselho muito relevante no cenário internacional. Aquele conselho responsável por garantir a paz no mundo, o Conselho de Segurança da ONU. Então o Brasil é membro no biênio 2022-2023, está chegando ao fim, né, essa participação brasileira. O Brasil é um membro não permanente, isso é importante. Esse Conselho da ONU tem membros permanentes, que são Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Esses são os membros permanentes. O Brasil é um membro temporário. E aí, um outro fato curioso. O Brasil assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU no mês de outubro de 2023. É uma presidência rotativa, tá? Então, 2 conselhos que valem a atenção do candidato. E o quinto fato do nosso mural de notícias.
o fato que mais tem chamado a atenção do noticiário, um tema extremamente complexo e dentro do nosso top atualidades, tentarei ser sucinto, mas sem superficialidade, ok? Então vamos por pontos bem devagar. Hamas. Márcio, o que é Hamas? Hamas é um grupo extremista islâmico, é um grupo palestino, um grupo que atua principalmente na faixa de Gaza. Já veremos o que é faixa de Gaza. Esse grupo bombardeou Israel em um ataque surpresa. Então, esse é o primeiro ponto. O que aconteceu? Um grupo extremista, grupo que é considerado terrorista por várias nações do mundo, por exemplo, os Estados Unidos consideram o Hamas uma organização terrorista, a União Europeia também, Israel também, outros países do mundo não. Por isso que eu utilizei aqui o termo extremista islâmico, que é considerado terrorista por algumas nações. Então, ele bombardeou Israel. Nesse bombardeio, no mínimo, eu nunca gosto de números exatos, porque cada fonte traz um número diferente, mas no mínimo, 1.400 pessoas morreram e 200 foram feitas de refém. Ok? Esse ataque, esse bombardeio do Hamas aconteceu em território israelense. Então, Hamas ataca Israel. Tá, Márcio, compreendi, eu já sabia disso, eu vi no noticiário. Show! Há uma resposta. Então, Israel, diante do ataque, lança aí, coloca o país em estado de guerra. Essa é a frase do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O país está em estado de guerra e lança uma das suas operações, a Operação Espadas de Ferro. Então, nós temos o início de um conflito, o início de uma guerra entre o Hamas e Israel. De boa? Essa a origem. Tá. Aí eu quero contar um pouquinho sobre a evolução da ocupação nessa região entre Israel e Palestina, tá? Então vamos com calma aqui, sem pressa. Essa região, e aí não tem como, a discussão remonta à antiguidade, tá? Eu tentarei fazer aqui uma análise, uma evolução espaço-temporal do século XX, a partir do século XX. Então, no final do século XIX, início do século XX, ganha força no mundo um movimento chamado de sionista. Um movimento que defende a criação de um Estado judeu. Ok? E um dos locais aí sempre propostos para a criação desse Estado judeu é essa região da Palestina, essa região próxima de Jerusalém. Ok? Durante o século XIX, comecinho do século XX, toda essa região estava sob controle do Império Turco-Otomano. Com o final da Primeira Guerra Mundial, o controle da área passou a ser realizado pelo Reino Unido, então um controle britânico. Então, e até 1946, essa era mais ou menos a divisão de ocupação na região. Maior parte da população que residia no território era a Palestina e alguns espaços, alguns redutos de judeus. De boa? Tá, Márcio. Essa parte eu entendi. Então, assim, até 46. Aí vamos lembrar da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma perseguição, um extermínio de judeus por parte do regime nazista. Essa perseguição ficou conhecida como Holocausto. Finalizada a Segunda Guerra Mundial, ganha mais força ainda essa discussão sobre a construção de um Estado judeu. E a ONU aprova em 1947 um plano de partilha. Partilhar aquela região em Estado judeu, o Estado de Israel, e um Estado árabe, a Palestina. Então,
Esse é o plano de partilha da ONU de 1947. Em 1948, Israel declara sua independência. É criado, então, o Estado de Israel. Ok? Então, aqui, um predomínio em 46 de palestinos e o plano de partilha em 47, uma parte Palestina, uma parte Israel. Não, Israel concordou, mas os árabes da região, os palestinos, não aceitaram esse plano de partilha. Então nós vamos ter já em 1948 uma guerra chamada de Guerra Árabe-Israelense, certo? Primeira guerra. Israel sai vitorioso desse conflito e expande seu território. E aí um conjunto de conflitos vão ocorrer nos próximos anos. Em 1967, nós tivemos a Guerra dos 6 Dias. Em 1973, a Guerra do Yom Kippur. Em 1987, nós tivemos a primeira intifada palestina. Nos anos 2000, a segunda. O que eu quero dizer com isso? Com o passar dos anos, vários conflitos aconteceram na região e Israel, aos poucos, foi ampliando a sua área de ocupação. Então, do plano de partilha de 47 para a situação atual, nós vemos uma grande mudança. A maior parte desse território é ocupado, controlado por Israel. A população palestina ficou com 2 redutos, vamos dizer assim. A faixa de Gaza, que é onde o Hamas atua de forma intensa, e a Cisjordânia. Tá? Então são as 2 regiões com forte presença palestina. O Hamas passou a dominar a Palestina nos anos 2000. Foi o partido mais votado para o legislativo e assumiu ali praticamente o controle político e militar da região da faixa de Gaza. Certo? De boa, então essa é uma evolução histórica. E por que eu fiz essa evolução histórica? E de forma sucinta, hein, galera? Isso aqui, ó, dá 1, 2, 3 horas de aula para a gente discutir cada ponto, o que aconteceu em cada evento. Para vocês terem uma noção de que as provas de atualidades podem explorar questões históricas e geográficas. Por isso que no Direto ao Ponto, o que eu quero destacar? É um tema complexo. Tá? É um tema complexo. Você não vai estar pronto para gabaritar todas as provas possíveis de atualidades apenas com essa aula. Poderia falar assim, não, fica tranquilo. Não. Então vai precisar ver mais algumas aulas. No nosso curso regular aqui do NEAF, já falei com a Lê. Nós vamos abordar aí em várias aulas a questão Israel-Palestina, tá? Porque ela merece um tempo maior de estudo. O tema é complexo. Porque a banca pode partir o seu estilo de cobrança para conhecimentos gerais. Pode cobrar um elemento histórico, pode cobrar um elemento geográfico, um elemento geopolítico, mas a prova é de atualidades. Pois é, mas como nós temos um contexto de atualidades que envolve aspectos históricos e geográficos, eles podem surgir sim numa questão. Principalmente se for uma banca como a FGV, por exemplo. Tá? A FGV adora cobrar atualidades com esse cunho de conhecimentos gerais. Eu gosto muito desse tipo de cobrança, tá? Acho até mais fácil. Mas, em vez desse conhecimento geral sobre história e geografia, a banca pode vir com fatos pontuais. Qual o nome da operação de Israel? Nesse ataque aconteceu o quê? Houve crimes de guerra? Quais crimes de guerra? Então a gente tem que conhecer o processo histórico e geográfico de ocupação da área, mas se atentar a aspectos pontuais. Os atores envolvidos. Pode surgir uma pergunta sobre o Hamas, sobre Israel, sobre outras organizações e estados que participam indiretamente ou estão envolvidos de alguma forma no conflito. Hezbollah, que é um grupo que atua na fronteira entre Israel e Líbano. O Irã,
que historicamente é um aliado do Hamas, os Estados Unidos, historicamente aliados de Israel. Outra possibilidade de cobrança são relações internacionais. Alguma ajuda humanitária, alguma decisão do Conselho de Segurança da ONU ou da própria Assembleia, sanções que algum país estabeleceu ou outro. Tá? E por fim, relações com o Brasil. O Brasil promoveu o resgate de vários brasileiros que estavam em Israel. E até o momento que eu gravo essa aula, os brasileiros da faixa de Gaza não tinham conseguido deixar a região. Então essa é uma outra discussão. O Brasil apresentou uma proposta de ajuda humanitária, de cessar-fogo, na Assembleia ou no Conselho de Segurança da ONU. Essa proposta brasileira foi vetada pelos Estados Unidos. Então são questões que podem surgir numa prova de atualidades. Pô, Márcio, agora você me deixou preocupado. Galera, poderia falar, não, tema tranquilinho, não é não. Acompanha 2, 3 dias de notícia e vocês estão prontos. Não. Aqui a gente vai ter que ler diversas fontes, porque as possibilidades são múltiplas. Mas nós, lá no nosso curso regular do NEAF, vamos aí tentar fazer uma ampla preparação sobre o tema. De boa? Olha, eu volto daqui a pouco com o nosso quadro Fique de Olho. Pessoal, dando continuidade ao Top Atualidades, nós vamos agora para o quadro Fique de Olho, que é aquele momento em que comentamos 5 fatos do mês de uma forma breve, de uma forma sucinta. Começo com eleições pelo mundo. Poderia até ser eleições na América do Sul. 2 eleições importantes. Primeira delas, no Equador. Essa sim, já finalizada, já resolvida, já com presidente eleito. Daniel Noboa foi eleito presidente do Equador. É importante ter este conhecimento e mais um. Qual o espectro político-ideológico de Daniel Noboa? Embora ele tenha dado uma entrevista em que afirma: eu sou de centro-esquerda, quando nós observamos a sua trajetória, o seu partido, os seus apoiadores, não há dúvidas. Daniel Noboa é um político, será um presidente atrelado à direita, se você quiser ser um pouco mais comedido, centro-direita. De boa, ele derrotou no segundo turno Luísa Gonzalez, que essa sim, de esquerda, foi apoiada pelo Rafael Correa, ex-presidente. Equador que teve uma eleição muito tumultuada. Assassinato de um dos candidatos à presidência, uma eleição antecipada devido à dissolução do Congresso pelo presidente Guilherme Lasso. Então, olho no Equador. Uma outra eleição que merece atenção é a eleição na Argentina. Essa ainda não decidida até este momento. Nós tivemos o primeiro turno das eleições no mês de outubro. E quem vai disputar o segundo turno? Sérgio Massa, que é do atual governo, é ministro da Economia, em um país que convive com inflação superior a 100%. A Argentina passa por uma das maiores crises econômicas da sua história e terá no segundo turno, como candidato à presidência, o ministro da Economia. O seu adversário será Javier Milei. Javier Milei é considerado da ultradireita, um ultraliberal. Ele propõe o fim do peso e a adoção do dólar na Argentina, extinguir o Banco Central, privatização de diversas atividades e serviços, como educação, saúde, ele propõe a saída da Argentina do Mercosul. Então vamos ficar de olho
entre esses candidatos antagônicos. Analistas, especialistas dizem o seguinte: olha, vai ganhar a eleição na Argentina aquele que tiver menor rejeição. Parece que ambos não estão aí entre os mais adorados da população absoluta da Argentina. Segundo fato que vale a pena ficar de olho: a Constituição Federal, a Constituição Brasileira, completou 35 anos. Em toda data simbólica, em todo aniversário, final 5 ou final 0, os candidatos precisam ficar espertos, porque as bancas costumam cobrar. Houve uma comemoração, participaram dessa comemoração representantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Essa comemoração aconteceu no Congresso Nacional. Sempre bom lembrar que a Constituição Federal, a última Constituição brasileira, de 1988, é chamada de Constituição Cidadã, devido aos diversos avanços que ela trouxe, né, na esfera de direitos sociais, direitos trabalhistas, direito à educação, à saúde, ao meio ambiente. Então, Constituição Cidadã completa 35 anos. Estados Unidos retiram sanções ao petróleo da Venezuela. Desde 2017, os Estados Unidos estabeleceram uma série de sanções contra a Venezuela. Acusam a Venezuela de perseguição política, de não respeitar direitos humanos, de perseguir a oposição. Então, diante desse contexto de sanções, petróleo e minério venezuelano não podia chegar até os Estados Unidos. A Venezuela sofreu com essas sanções econômicas. Agora, em 2023, os Estados Unidos anunciam a retirada das sanções. Caramba, Márcio, mas qual o motivo? A prova pode perguntar isso. Exatamente. A motivação, o que fez os Estados Unidos retirarem as sanções, foi um acordo entre o presidente venezuelano Nicolás Maduro e a oposição. Nesse acordo, ocorreu a libertação de alguns presos políticos e o Maduro se comprometeu a promover eleições justas em 2024, inclusive com o acompanhamento e monitoramento de entidades internacionais. Os Estados Unidos já avisaram: essa retirada de sanções é temporária. Caso a Venezuela não cumpra o combinado, as sanções voltam. Lula veta trecho do marco temporal. Em diversas aulas ao longo dos últimos 2, 3 anos, eu abordei o marco temporal. Que tese é essa? É uma tese muito defendida por ruralistas, pelo setor do agronegócio e muito criticada por ambientalistas e entidades indígenas. A tese do marco temporal é a seguinte: só podem ser demarcadas terras indígenas se houver a comprovação de ocupação dessa população, da população tradicional, lá em 5 de outubro de 1988, na data da promulgação da Constituição Federal. Se não existir essa comprovação, uma terra indígena não pode ser demarcada. Tese do marco temporal. Observações importantes. Em setembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, avaliando um caso específico, entendeu: a tese do marco temporal é inconstitucional. Decisão do STF. Beleza? Tá. Dias depois, o Congresso aprovou um projeto de lei que traz a tese do marco temporal. Peraí, Márcio, deixa eu ver se eu entendi bem. Então, um dia, o STF vai lá e diz que é inconstitucional. Dias depois, o Congresso aprova essa proposta. Algumas pessoas até falaram: será
Que há um novo choque, um novo conflito entre os poderes? Será uma afronta do Congresso ao STF? O fato é que o Congresso aprovou. E isso chegou para sanção presidencial. Qual foi a medida, a postura adotada pelo presidente Lula? Ele vetou desse projeto de lei o trecho que estabelecia o marco temporal. Resumindo, o Lula vetou o marco temporal. Ele não vetou a lei inteira, mas a tese do marco temporal foi vetada. Um dos argumentos utilizados pelo Lula foi justamente a decisão do STF. Lula disse, olha, vou acompanhar o STF que entende que tal tese é inconstitucional. Outros trechos vetados pelo Lula. A possibilidade de cultivo de produtos transgênicos em terras indígenas, atividades garimpeiras, um outro ponto que possibilitava a construção de rodovias em terras indígenas. Então, todos esses itens vetados pelo presidente Lula. E o nosso último tópico do Fique de Olho é a criação de um novo município no Brasil. Como é que é, Márcio? Verdade? Sim. O estado do Mato Grosso ganha um novo município após uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão do STF. Nome do município, anota aí, canetinha vermelha, a prova pode perguntar isso. Boa Esperança do Norte. Já em 2024, esse município poderá escolher prefeito e vereadores. Era uma disputa há mais de 20 anos. O município chegou a ser criado, mas, na época, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso revogou a criação do município, entendendo que era inconstitucional. Após mais de 20 anos, o STF resolve esse dilema. Boa Esperança do Norte é o mais recente município brasileiro. Suave? Volto daqui a pouco para a gente ver o que já caiu em prova e para o nosso Momento Redação. Até mais! Galera, olha só o que já caiu em concursos no ano de 2023. Banca Fundatec, cargo de agente administrativo, Câmara Municipal de Sapucaia do Sul. Primeira dica que eu sempre dou ao resolver uma questão de atualidades. Leia o enunciado com calma, muita coisa pode sair dali e ajudar na resposta. Estreou nos cinemas em julho de 2023 o filme Oppenheimer, novo longa do aclamado diretor Christopher Nolan, acho que é assim que se pronuncia, que já arrecadou mais de 58 milhões na bilheteria nacional. Essa é a maior bilheteria da carreira do diretor no Brasil, superando até os filmes Batman, segundo a Universal Pictures no Brasil. O filme conta a história de Robert Oppenheimer, conhecido como... Enunciado diz o seguinte, olha, tem um filme, o filme fez muito sucesso, esse filme conta a história de um cidadão chamado Robert Oppenheimer e quer saber do candidato. Ele é conhecido como o quê? O que Oppenheimer fez? Alternativa A. É o criador da teoria da relatividade. É o criador do termômetro por dilação do mercúrio. Descobridor da existência da primeira partícula subatômica, o elétron. Pai da bomba atômica? Ou pai da lâmpada? O que vocês assinalaram? A, B, C, D ou E? Esse tema foi tratado aqui nos cursos do NEAF. A resposta correta está relacionada à criação da primeira bomba atômica. Oppenheimer, um físico norte-americano, participou do projeto Manhattan. Ele era uma espécie de coração intelectual desse projeto que visava produzir a bomba atômica. Robert Oppenheimer é conhecido como o pai da bomba atômica.
Então, a alternativa correta, alternativa D. E no momento redação, eu não poderia abordar nenhum outro tema, nenhuma outra redação que não essa. Redação do Enem de 2023, que foi realizada até aqui em outubro, a aula é do mês de outubro. Eu gravei essa aula na primeira aí, no início de novembro. E quando eu gravei a aula, tinha acabado de sair o anúncio, né, do tema da redação do Enem. Falei, vou levar a aula porque é um tema importante de discussão necessária. O tema é o seguinte: desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, né? Então, a invisibilidade desse trabalho feminino. Galera, só para vocês terem uma noção, o IBGE divulgou alguns dados do ano de 2022. Quando a gente pensa nas atividades, os afazeres domésticos, de cuidado doméstico, as mulheres trabalham semanalmente, em média, 9,6 horas a mais do que os homens, tá? E aí quando a gente pensa em desafios, quais são esses desafios? O primeiro desafio é romper essa desvalorização das referidas atividades. As atividades realizadas pelas mulheres, na casa, na residência, no cotidiano, não são reconhecidas economicamente. Elas não entram no PIB e acabam subestimadas. E é muito importante a valorização desse trabalho. Um outro ponto importante que vale a pena a gente lembrar é que a carreira profissional de muitas mulheres é afetada, é interrompida por elas serem a grande base dessas atividades fora do meio profissional. Então, muitas enfrentam dificuldade de equilibrar a carreira profissional e o cuidado, né, realizado nas residências. Então, é um outro desafio importante. Estereótipo de gênero. Cria-se um mito em um país como o nosso de que, olha, lavar louça, lavar roupa, cuidar da casa é trabalho da mulher. Isso é uma visão preconceituosa. Já viram aquela frase seguinte? Eu ouvi muito. O cara diz o seguinte: não, eu ajudo em casa, lá na minha casa eu ajudo, Ajuda não, é uma responsabilidade conjunta, responsabilidade do homem e da mulher. Você não ajuda, você está cumprindo a sua parte ali no cuidado. Então esse é um desafio, romper esse estereótipo de que algumas atividades são das mulheres, né? Falta também políticas públicas que valorizem, que reconheçam essas ações das mulheres, né? E a gente também ainda precisa discutir, diante desse cenário de muitas atividades, a saúde mental, como fica a saúde mental das mulheres diante dos vários afazeres que, na maioria das vezes, ficam ao seu cargo. Certo, galera? Então, só alguns comentários. Era um tema muito fácil para a pessoa se perder e fugir do centro do tema, tá? Alguns colegas, alunos, afirmaram: achei o tema difícil, Márcio. E outras pessoas afirmaram que redigiram ali a redação com tranquilidade. Então, um tema que dividiu opiniões, tá? Num país machista, é um tema importante, é um tema necessário. Galera, espero que vocês tenham curtido essa edição do Top Atualidades. Um Top Atualidades bem complexo, né? Falamos de Hamas, envelhecimento da população brasileira, sanções Venezuela e Estados Unidos, e encerramos aí discutindo essa necessidade de valorização do trabalho das mulheres no cuidado do cotidiano. Beleza? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.